O horizonte se tingiu de vermelho, e depois apareceu o sol. O rapaz lembrou-se da conversa com o pai, e sentiu-se alegre. Tinha já conhecido muitos castelos e muitas mulheres, mas nenhuma igual àquela que esperava em 2 dias. Tinha um casaco, um livro que podia trocar por outro, e um rebanho de ovelhas. O mais importante, entretanto, é que todo dia realizava o grande sonho de sua vida: viajar. Quando cansasse dos campos de Andaluzia, podia vender suas ovelhas e tornar-se marinheiro. Quando cansasse do mar, teria conhecido muitas cidades, muitas mulheres, muitas oportunidades de ser feliz. Não sei como buscam Deus no seminário, pensou, enquanto olhava o sol que nascia. Sempre que possível, buscava um caminho diferente para andar. Nunca havia estado naquela igreja antes, apesar de haver passado tantas vezes por ali. O mundo era grande e inesgotável, e se ele deixasse que as ovelhas o guiassem apenas um pouquinho, ia terminar descobrindo mais coisas interessantes. O problema é que elas não se dão conta de que estão fazendo caminhos novos cada dia. Não percebem que os pastos mudaram, que as estações são diferentes, porque estão apenas ocupadas com água e comida. Talvez seja assim com todos nós, pensou o pastor. Mesmo comigo, que não penso em outras mulheres desde que conheci a filha do comerciante. Olhou o céu e, pelos seus cálculos, estaria antes do almoço em Tarifa. Lá poderia trocar seu livro por um volume mais grosso, encher a garrafa de vinho e fazer a barba e o cabelo. Tinha que estar pronto para encontrar a menina, e não queria pensar na possibilidade de outro pastor ter chegado antes dele, com mais ovelhas para pedir sua mão. É justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante, refletiu enquanto olhava novamente o céu e apressava o passo. Tinha acabado de se lembrar que em Tarifa morava uma velha capaz de interpretar sonhos, e ele tinha tido um sonho repetido aquela noite. A velha conduziu o rapaz até um quarto no fundo da casa, separado da sala por uma cortina feita de tiras de plástico colorido. Lá dentro tinha uma mesa, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e duas cadeiras. A velha sentou-se e pediu que ele fizesse o mesmo. Depois segurou as duas mãos do rapaz e rezou baixo. Parecia uma reza cigana. O rapaz já havia encontrado muitos ciganos pelo caminho. Eles viajavam e, entretanto, não cuidavam de ovelhas. As pessoas diziam que a vida de um cigano era sempre enganar aos outros. Diziam também que eles tinham um pacto com demônios e que raptavam crianças para servirem de escravas em seus misteriosos acampamentos. Quando era pequeno, o rapaz sempre tinha morrido de medo de ser raptado pelos ciganos, e este temor antigo voltou enquanto a velha segurava suas mãos. Mas existe a imagem do Sagrado Coração de Jesus, pensou ele, procurando ficar mais calmo. Não queria que sua mão começasse a tremer, e a velha percebesse seu medo. Rezou um Pai Nosso em silêncio. Que interessante, disse a velha, sem tirar os olhos da mão do rapaz, e voltou a ficar quieta. O rapaz estava ficando nervoso. Suas mãos começaram involuntariamente a tremer, e a velha percebeu. Ele puxou as mãos rapidamente. Não vim aqui para ler as mãos, disse, já arrependido de ter entrado naquela casa. Pensou por um momento que era melhor pagar a consulta e ir-se embora sem saber de nada. Estava dando importância demais a um sonho repetido. Você veio saber de sonhos, respondeu a velha. E os sonhos são a linguagem de Deus. Quando ele fala a linguagem do mundo, eu posso interpretar. Mas se ele falar a linguagem de sua alma, só você pode entender. E vou cobrar a consulta de qualquer maneira. Mais um truque, pensou o rapaz. Entretanto, resolveu arriscar. Um pastor corre sempre o risco dos lobos ou da seca. E isto é que faz a profissão de pastor mais excitante. Tive o mesmo sonho 2 vezes seguidas, disse. Sonhei que estava num pasto com minhas ovelhas quando aparecia uma criança e começava a brincar com os animais. Não gosto que mexam nas minhas ovelhas, elas ficam com medo de estranhos. Mas as crianças sempre conseguem mexer com os animais sem que eles se assustem. Não sei por quê. Não sei como os animais sabem a idade dos seres humanos. Volte para o seu sonho, disse a velha. Tem uma panela no fogo. Além disso, você tem pouco dinheiro e não pode tomar todo o meu tempo.
A criança continuava a brincar com as ovelhas por algum tempo, continuou o rapaz um pouco constrangido, e de repente me pegava pelas mãos e me levava até as pirâmides do Egito. O rapaz esperou um pouco para ver se a velha sabia o que eram as pirâmides do Egito, mas a velha continuou quieta. Então, nas pirâmides do Egito, ele falou as três últimas palavras lentamente, para que a velha pudesse entender bem. A criança me dizia: se você vier até aqui, vai encontrar um tesouro escondido. E quando ela foi me mostrar o local exato, eu acordei, nas duas vezes. A velha continuou em silêncio por algum tempo. Depois tornou a pegar as mãos do rapaz e estudá-las atentamente. Não vou lhe cobrar nada agora, disse a velha, mas quero um décimo do tesouro, se você encontrá-lo. O rapaz riu de felicidade. Então iria economizar o pouco dinheiro que tinha, por causa de um sonho que falava em tesouros escondidos. A velha devia ser mesmo uma cigana. Os ciganos são burros. Então interprete o sonho, pediu o rapaz. Antes, jure. Jure que você vai me dar a 10ª parte do seu tesouro em troca do que eu lhe disser. O rapaz jurou. A velha pediu para que ele repetisse o juramento, olhando para a imagem do Sagrado Coração de Jesus. É um sonho da linguagem do mundo, disse ela. Posso interpretá-lo, e é uma interpretação muito difícil. Por isso, acho que mereço minha parte do seu achado. E a interpretação é esta: você deve ir até as pirâmides do Egito. Nunca ouvi falar delas, mas se foi uma criança que lhe mostrou, é porque existem. Lá você encontrará um tesouro que lhe fará rico. O rapaz ficou surpreso e depois irritado. Não precisava ter procurado a velha para isso. Finalmente lembrou-se que não estava pagando nada. Para isso não precisava perder meu tempo. Por isso lhe falei que o seu sonho era difícil. As coisas simples são as mais extraordinárias e só os sábios conseguem vê-las. Já que não sou uma sábia, tenho que conhecer outras artes, como a leitura das mãos. E como eu vou chegar até o Egito? Eu só interpreto sonhos, não sei transformá-los em realidade, por isso tenho que viver do que minhas filhas me dão. E se eu não chegar até o Egito? Eu fico sem pagamento, não será a primeira vez. E a velha não disse mais nada, pediu para que o rapaz saísse, pois já tinha perdido muito tempo com ele.